E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje trazendo para vocês volume de um cone, tá? Então a gente vai estudar hoje volume do cone, dando continuidade aí aos nossos estudos dos corpos redondos. Mas antes eu já queria dizer para você o seguinte: não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo e pra gente começar, roda a vinheta. Então pessoal, a gente já estudou o volume do cilindro, área do cilindro, área do cone, e agora vamos para volume do cone. O que é interessante? No cilindro a gente fez a área da base vezes a altura, certo? E tem o volume do cilindro. Dentro de um cilindro de base igual a um cone, a gente consegue ali perceber, né, que o cone tem 1/3 da capacidade do cilindro, se as áreas forem iguais, certo? O que acontece então? Nós vamos ter a fórmula, que é o volume, que é a área da base, que é πr ao quadrado vezes a altura, só que como ele é 1/3 do volume do cilindro, a gente divide isso por 3. Então seria como se fosse a área do volume, a fórmula do volume do cilindro dividido por 3. Se nós tivéssemos um cilindro aqui com a mesma altura e a mesma área da base, nós conseguiríamos então ver que a capacidade dele é 3 vezes maior do que a do cone. Por isso dividimos então por 3 no final. Então olha só para lembrar, temos aqui o vértice, né? A distância do vértice até o ponto central da base é chamada de altura. Do vértice até uma extremidade da circunferência a gente tem a geratriz, e do ponto central até uma extremidade da circunferência a gente tem o raio. Lembrando que se atravessar pelo meio e até outra extremidade é chamado de diâmetro. O diâmetro tem 2 vezes o valor do raio. Eu deixei uma questão aqui já para a gente ver, olha só. Em um cone reto de raio 12 cm e geratriz de 20 cm, pode-se armazenar quantos ml de água? Olha só, então nós temos aqui o raio de 12 e temos aqui uma geratriz de 20 centímetros. O que nós vamos fazer? Bom, a primeira coisa que eu vou observar é o seguinte: eu preciso da altura para resolver. Bom, eu posso usar a relação que é a seguinte, olha só, a altura é H, raio é R e geratriz é G. Se eu for observar aqui existe, né, um triângulo retângulo. Não ficou exatamente em cima, mas está aqui. Com a hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus, ou seja, eu posso dizer aqui que nesse caso a gente tem a geratriz como se fosse a minha hipotenusa e aqui a altura e raio como se fossem catetos. Altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Eu posso usar essa relação do Teorema de Pitágoras para encontrar esse valor. Porque olha só, eu tenho aqui a altura, geratriz e raio. Eu tenho informação do raio e da geratriz, mas eu preciso da informação da altura. O que eu vou fazer? Vou calcular aqui. Nós vamos ficar com o seguinte aqui então, ó. Vai ficar assim: 20 ao quadrado é igual à altura, que é o que eu preciso encontrar, mais o raio de 12 ao quadrado. Eu vou ter aqui então 400, o 12 aqui vai dar 144, ele vai passar para cá, subtraindo, igual a altura ao quadrado. Bom, a altura aqui vai ser a raiz quadrada, esse 2 vai passar para o outro lado, como raiz quadrada de 400 menos 144, ou seja, raiz de 256. A raiz de 256 é 16 centímetros. Beleza? Então olha só, eu encontrei aqui agora o valor da altura, 16 centímetros. Agora eu já posso calcular então o volume do meu cone. Ficaria assim: volume igual π vezes o raio, ó, 12, né? 12 ao quadrado vezes a altura 16 dividido por
3. Só que assim, ó, como ele está pedindo para mim dar em ml a capacidade, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o π também. Eu vou substituir o π aqui com uma aproximação de 3, tá? Então eu vou substituir aqui, em vez de π, eu vou colocar o 3. Bom, ficamos aqui então 3 vezes o valor, depois dividido por 3, a gente consegue já simplificar, certo? Vamos ter aqui então volume igual a 12 vezes 12, 144, vezes 16. 144 vezes 16. Vamos lá, deixa eu fazer rapidinho aqui, ó. Né? 6 vezes 4. 6 vezes 4 de novo, com o que sobrou. E aqui 6 vezes 1, 6. Aqui apenas repete. Temos 4, 0 vai 1, 13 vai 1. Então vamos ter aqui, ó, 2.304 centímetros cúbicos. Estamos falando de volume, então centímetros cúbicos. Mas ele pede para mim apresentar isso aqui em ml. Como que eu vou fazer? Bom, lá na outra aula que a gente teve sobre cilindro, eu mostrei que 1 ml é equivalente, vamos fazer assim, ó, 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml. 1000 centímetros cúbicos equivalente a 1 litro, né? Ou 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litros. E até mesmo aqui 1 decímetro cúbico a gente pode dizer que equivale a 1 litro. Beleza? Então as taxinhas de conversões, o que aconteceu aqui? É 1 por 1. Basta eu trocar então, nesse caso aqui, a unidade de medida de centímetros cúbicos para ml. A capacidade do nosso cone seria de 2.304 ml aproximadamente. Por que eu vou dizer que é aproximadamente? Bom, eu não posso deixar o sinal de igual? Não. Eu tenho que deixar de aproximado. Por quê? Porque eu usei uma aproximação para π. Sempre que eu usei um valor de aproximação para π, eu deixo o sinal então de aproximadamente. Vamos lá para o próximo exemplo? Vamos lá, pessoal, olha só. Tem uma questão aqui, ó. Calcule o volume de um cone reto cuja área de sua base mede 9 centímetros quadrados e sua geratriz mede 3 raiz de 10 centímetros. Bom, o que acontece aqui? Ele não me deu o valor do raio, ele me deu o valor da área da base. Bom, eu lembro que a área da base é igual ao πr ao quadrado. Bom, vamos lá. A área da base é 9π igual a π vezes r ao quadrado. Numa equação, tudo que eu tenho de um lado e do outro, né? No caso aqui multiplicando, eu posso tirar sem afetar o valor dela. Então nós vamos ficar aqui com 9 igual a r ao quadrado. Esse quadrado vai passar para o outro lado como raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então agora nós já temos o valor do raio, certo? Eu preciso do valor do raio para calcular. Agora nós temos o seguinte, ó. Geratriz 3π raiz de 10, 3 raiz de 10 e raio igual a 3. Bom, o volume é igual π vezes r vezes a altura dividido por 3. É isso? Então o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver se tem todos os elementos. Tem o raio? Tem. Tem a altura? Não tem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai descobrir a altura. Como que a gente vai descobrir a altura, pessoal? Aplicando aquela formulazinha que é geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Vamos ver aqui como é que vai ficar? Geratriz 3 raiz de 10
ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado, né? Como é 3 raiz de 10 a minha geratriz, eu botei entre parênteses aqui. O que vai acontecer? O 2 ele vai servir para os dois aqui. 3 vezes 3 é 9, raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, raiz de 100 é 10. Então, acaba se simplificando desse jeito. Vezes 10 igual a 3 vezes 3 é 9, mais a altura ao quadrado. Bom, 9 vezes 10 é 90, esse 9 a gente vai passar ele para o outro lado, ele vai passar subtraindo, porque ele estava somando. Nós vamos ter aqui então 81 é igual a altura ao quadrado. Esse quadrado ele vai passar para o outro lado como raiz quadrada de 81. E a raiz quadrada de 81 é 9. Então nós achamos aqui o valor da altura. Agora nós podemos aplicar aqui na fórmula, certo? Porque nós já temos aqui, ó, o raio e a altura. Então o volume seria π vezes o raio, que é 3, ao quadrado, vezes a altura, que é 9, dividido por 3. Então o volume aqui seria o seguinte, olha só. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9 é 81. E 81 dividido por 3 é 27 centímetros cúbicos. Ah, vai substituir o π por 3, 3,14 resolver? O enunciado aqui não me pediu, então eu vou encerrar desse jeito aqui. O volume é igual a 27 π centímetros cúbicos. Beleza? Vamos para mais um exemplo para a gente encerrar então. Então vamos lá, pessoal, olha só, último exemplo. Calcule o volume de um cone reto de raio da base 7 centímetros e altura 15. Bom, esse aqui ele já me deu direto aqui o valor então do raio e da altura. Não vou ter trabalho nenhum em achar o valor de altura aplicando o teorema de Pitágoras, nem nada, né? Esse aqui é bem direto, vamos lá. Então seria assim, ó. Volume, vou trocar o pincel aqui. Volume do cone é igual a πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então vai ficar assim, π vezes 7 ao quadrado vezes 15 dividido por 3. Bom, eu já posso simplificar aqui, mas eu vou fazer ele direto para vocês verem também, não tem problema nenhum. Aqui ficaria então 7 vezes 7, 49, vezes 15 sobre 3. Bom, aqui fica 735 π sobre 3. 735 π dividido por 3 vai dar 245. 245, tá certo. 245 π centímetros cúbicos. Essa seria a minha resposta. Bom, e se por um acaso a gente quisesse usar uma aproximação de π igual a 3, ficaria então 735 centímetros cúbicos, usando aqui a aproximação de 3 para π. Beleza, pessoal? É bem simples, é só prestar atenção no enunciado, se ele está dando raio, se ele está dando altura, se ele está dando geratriz, se ele está dando área da base, fazer os cálculos que você precisa fazer e chegar aqui. É sempre importante lembrar que a gente pode usar o teorema de Pitágoras para encontrar um deles se a gente não tiver. Tranquilo? Pessoal, espero que você tenha gostado da aula. Deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal e eu espero vocês aí nas nossas próximas aulas. Valeu?